Fala galera! Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o TCC, essa sigla tão famosa e ao mesmo tempo que causa tanto medo nos alunos de graduação. Então, TCC é a sigla para Trabalho de Conclusão de Curso. Geralmente é apresentado ao final de um curso técnico, de uma graduação, de uma especialização, sendo mais comum realmente na graduação e na especialização, né? Em cursos técnicos pode ou não aparecer, né? Aí vai depender muito daquele curso. Mas o TCC é basicamente, ele tem um objetivo de fazer com que aquele profissional formado, né, que conseguiu aquele determinado título, né, aquela especialização, aquela formação, né, que aquele profissional ele seja capaz de identificar um problema, formular uma hipótese, né, baseado naquele problema, naquela pergunta, né, aplicar a metodologia científica, né, testar. E na metodologia científica dá para fazer um vídeo só sobre isso, né? Para que você consiga testar aquela hipótese ou mais hipóteses que você elaborou para aquele problema, né? E aí sim, a partir dos dados obtidos, você pode propor respostas para aquele problema ou soluções, né? Então, é basicamente para que aquele profissional formado ele tenha uma capacidade crítica, né? De observar um problema, de propor uma hipótese para resolver aquele problema, de aplicar metodologia para testar as hipóteses e ver se aquela hipótese pode ser corroborada ou não. E assim o avanço científico, e assim vai ocorrer o avanço científico, né? A gente vai respondendo diversas perguntas que nós temos, né? No caso, depois que você publicar, né, por exemplo, o seu trabalho em um artigo para a comunidade científica, isso, né, uma etapa posterior, né, se você realmente quiser e, e tiver a oportunidade, né. Então, vamos lá. Tipos mais comuns de TCC. No caso, a monografia, né, acho que é o tipo mais comum. Ao final dessa aula eu vou mostrar um pouco sobre a estrutura de uma monografia, né. E a monografia é um texto, né, em que você vai ter que cumprir alguns elementos obrigatórios, né? E depois da monografia você vai ter a defesa. A defesa, no caso, é composta pela apresentação, né? Você vai ter um determinado tempo, geralmente ali de 10 a 20 minutos, né, para apresentar a sua monografia, o seu trabalho de pesquisa, né? E aí, depois desse tempo, vai ter um momento para a arguição, que é basicamente os avaliadores, né, os membros da banca, em que vão ter um tempo para fazer perguntas, para fazer sugestões, então, para ver também se realmente você fez aquele TCC, né? Porque assim, existem muitos casos em que alguns alunos compram um TCC pronto, né? Então, assim, isso é um crime, né? Então, assim, as pessoas da banca podem fazer perguntas que aí vão meio que saber se você realmente fez aquele trabalho ou não, né? Então, esse é o tipo mais comum, né? Mas também tem artigo acadêmico, aí seguido, por exemplo, da defesa, né, também. E aí o TCC, isso vai depender muito das normas da sua faculdade, né? Cada faculdade vai ter ali algumas instruções sobre como que vai funcionar o TCC. E aí pode ser um trabalho individual, em dupla ou em grupo. E quais são os tipos mais comuns de TCCs? No caso, para fazer ali um TCC, né? No caso, a pesquisa bibliográfica, né? Dentro da pesquisa bibliográfica, fazer uma revisão sistemática, né? Em que você vai consultar diversos artigos sobre um determinado tema para tentar meio que resolver um problema, né? Então essa eu acho que é a forma mais comum de fazer um TCC, né? Uma revisão sistemática, em que o aluno vai se basear em trabalhos já publicados, né? Mas você também, se tiver a oportunidade, também pode fazer uma pesquisa experimental, e aí geralmente você consegue fazer isso a partir da iniciação científica, né? A iniciação científica você vai ter oportunidade ali de trabalhar com alunos de mestrado, de doutorado, fazer ali experimentos mais simples ou auxiliar esses pós-graduandos, né? E a partir disso você vai conseguir alguns dados experimentais, né?
Você pode fazer uma pesquisa de campo também, pesquisa documental, né, que eu acho que é mais comum para pessoas da área do direito, né, que vai ter que consultar diversos documentos, leis, enfim. Então isso também pode variar, né? Existem outros tipos também de pesquisa que você pode fazer. E assim, é importante destacar que o TCC é um trabalho diferente de outros trabalhos que você teve na faculdade, né? Geralmente na faculdade acontece o quê? O professor, no caso, vai te passar um determinado tema, por exemplo, doença de Chagas. Você vai ter que apresentar sobre isso, né, para sua turma ou entregar um trabalho escrito, enfim. E aí você vai escrever sobre o que causa a doença de Chagas, você vai descrever, sei lá, o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, né? E aí você vai falar sobre diagnóstico, tratamento, pesquisas mais recentes, e é isso. Você vai apresentar o conteúdo e só. Mas o TCC é um trabalho diferente, né? E que nem eu falei, é um trabalho que você precisa de um pensamento crítico. Então você vai ter que pensar numa pergunta, num problema, você vai ter que resolver aquele. Resolver não, mas você vai ter que elaborar uma hipótese, testar, então você não simplesmente não apresenta assim o conteúdo, né? Você precisa fazer realmente um trabalho de pesquisa. E só para falar também sobre iniciação científica, se vocês tiverem oportunidade, né, e principalmente tiverem interesse em seguir a carreira acadêmica, eu recomendo, né, porque na iniciação científica você vai aprender muito, né, você vai estar ali num grupo de pesquisa, então vai te dar uma boa base para que você consiga fazer um TCC. E na iniciação científica, geralmente você já recebe um projeto pronto, né, de um pesquisador. Então você basicamente vai ter que executar aquele projeto. Então, assim, também é importante que você faça uma iniciação científica em uma área que realmente você tenha interesse, né, em aprender mais sobre ela, porque também pode ser depois que se torne um trabalho um pouco cansativo, né, mais cansativo do que o normal, né, se você realmente não gostar muito daquele tema, né. Falando sobre as diferenças entre TCC1 e TCC2. Existem algumas faculdades que dividem o TCC em TCC1 e 2. E aí a pessoa, o aluno, né, geralmente que não sabe como funciona um TCC, começa a ficar desesperado, né? Nossa, vou ter que fazer 2 trabalhos de TCCs, um não é suficiente, um já não dá muito trabalho. Mas isso é basicamente para que você tenha 2 semestres para realizar aquele trabalho. Outras faculdades simplesmente colocam em um único semestre, né, que é totalmente possível de fazer em apenas um semestre, né? Se você realmente conhecer a estrutura, né? Conhecer como que funciona, todos os elementos, enfim. E no TCC1, basicamente, você vai ter que fazer o seu projeto de pesquisa, né? Você vai apresentar ali o tema, o problema, hipóteses e basicamente isso, né? No TCC2 você vai apresentar já a monografia completa, né? E aí você vai aplicar a metodologia científica, né? Que você tinha colocado lá no seu projeto de pesquisa. Enfim, meio que vai ser a execução do seu projeto de pesquisa, né? E no TCC1 você precisa de um problema, né? Que nem eu falei, você precisa de uma pergunta que vai nortear o seu trabalho, né? Você vai ter ali o tema, né, no caso, e aí a partir do tema você vai elaborar um problema, uma pergunta, né, que pode ser baseado em uma observação que você fez, né, na literatura científica, na identificação de lacunas, né, da literatura. E assim, é importante também que seja um trabalho que seja possível de ser executado em uma graduação, né? Também não adianta você pensar, nossa, vou fazer um TCC para curar o câncer. Assim, você não vai conseguir fazer isso, né? Então você precisa também pensar em um problema mais simples, né? Que realmente você consiga executar naquele tempo que você tem, né? Projetos mais elaborados aí já seria uma dissertação, né, que no caso é basicamente o TCC, né, o projeto de o trabalho de pesquisa de um aluno de mestrado, ou uma tese, né, que no caso é um trabalho de um aluno de doutorado, né, enfim. Você precisa pensar realmente em uma pergunta, em um problema que seja possível de resolver, né, baseado no tempo que você tem, né, e também na sua formação, né. E aqui um exemplo de uma pergunta ruim. Os gases de efeito estufa
causam mudanças climáticas? Então, essa aqui é uma pergunta bem simples, né? Uma pergunta assim, primeiro que não é nada inovador, né? Que a gente já sabe ali, né? Que causa, né? E é uma pergunta de sim ou não, né? Então, assim, não te ajuda muito a desenvolver o seu trabalho, né? Agora, um exemplo de uma boa pergunta. Quais os impactos da criação de bovinos para a emissão de gases do efeito estufa no período de 2013 a 2023 no Brasil? Aqui já é uma pergunta muito mais direcionada, né? E aí você vai dizer quais os impactos ali envolvidos, né, nesses assuntos em um período específico, né, de 2013 a 2023, em um local específico, aqui no caso no Brasil, e aí você vai consultar literatura, né, para ver se você consegue informações sobre isso, né? Então, uma pergunta que realmente te norteia, né, que te dá uma direção para o seu trabalho, né? Não é simplesmente uma pergunta de sim ou não. Então, a partir disso, você vai elaborar hipóteses, né, baseado na sua pergunta, e você vai também falar sobre a justificativa. Isso aqui também é bem importante. É meio que você vender o seu peixe, né? Por que você escolheu aquele tema de TCC? Por que aquela pergunta? Por que você quer trabalhar com isso e não outra coisa, né? Isso vai te ajudar na sua formação. Então, você tem interesse em continuar estudando sobre isso? Então, são perguntas assim que você pode pensar, né, para escrever a sua justificativa, né? A importância daquele trabalho, você pode trazer estatísticas, né, para mostrar que realmente aquela pergunta, né, é importante de ser respondida, né, que é importante ter informações sobre isso. Então, e aí a partir disso, né, a partir da sua pergunta, você também vai elaborar um objetivo geral, né, e os objetivos específicos, que é basicamente o passo a passo de como você vai conseguir testar aquela hipótese, né, como você vai responder aquela pergunta. E aí aqui tem entre os materiais e métodos, né, no caso a metodologia científica, o que você vai utilizar para responder, né, aquilo. E assim, isso dá um vídeo só sobre metodologia científica, né? Porque você também tem que escolher de uma forma correta, né? Para que você realmente consiga resolver aquele problema, né? Porque você não pode escolher uma determinada metodologia, sendo uma metodologia X, sendo que a mais correta para resolver aquele problema seria uma metodologia Y, por exemplo. Então precisa também ser bem pensada e aí também precisa conversar com o orientador, né? Enfim. E aí você vai fazer um referencial teórico inicial, você vai falar um pouquinho sobre o seu tema, né? Trazer alguns autores, mas de uma forma bem inicial ainda, isso em um TCC1, né? Um projeto de pesquisa. E aí você, algumas faculdades, né? Alguns programas de pós-graduação podem também trazer um cronograma, né? E aí podem pedir um cronograma para você e você vai especificar, né, que, sei lá, nos 3 primeiros meses eu vou fazer um projeto de pesquisa, né, e aí nos outros 2 meses eu vou testar aquela hipótese, aplicar a metodologia científica, né, e aí, no final, o último mês, vou me dedicar para a elaboração da apresentação da minha defesa, enfim. E aí isso também é importante de consultar, né, esse cronograma. O cronograma é até importante para que você tenha uma noção, né? Você já vai saber ali a data final em que você precisa entregar aquele TCC ou apresentar. Então pode até te ajudar também você se preparar melhor, né, para que realmente você consiga cumprir aquele prazo. E no caso você vai adicionar as referências bibliográficas, né? Porque assim, o seu trabalho é baseado em outros trabalhos, né? Então precisa ali ter tudo certinho até para não ser considerado plágio. Que também dá um vídeo sobre isso, né? Esse é um vídeo apenas de introdução, né? Geral sobre o TCC. E aqui, que nem eu falei, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre a estrutura de uma monografia, né? No caso ali um TCC2, um TCC, né? Que é a forma mais comum, a monografia, né? E aí vai ter uma parte externa que você vai precisar ter uma capa, ali com as informações sobre a sua faculdade, sobre o seu curso, o seu nome, o nome do orientador, ano, local, enfim. E aí tem alguns elementos aqui, ó,
nessa imagem você pode observar que são obrigatórios e alguns elementos opcionais, né? A monografia é composta por elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais tem a folha de rosto como obrigatória. Vou citar aqui apenas os obrigatórios, né? No caso, você vai precisar ter ali a folha de rosto, a folha de aprovação, né? No caso ali com o nome dos componentes da banca, né? Você vai ter que ter um resumo em português, um resumo em uma língua estrangeira, que geralmente é o inglês ou o espanhol, né? E aí pode ter lista ali de ilustrações, tabelas, mas que não é obrigatório, né? Mas assim, você tem que consultar o manual da sua faculdade, porque no manual, né, você pode ser que aquela faculdade obrigue você a que você tenha lista de ilustrações. Então, se tiver um manual na faculdade, é importante que você consulte. E aí você vai ter que colocar ali um sumário, né? Isso tudo em elementos pré-textuais, né? Nos elementos textuais, você vai ter que fazer uma introdução, vai ter ali o referencial teórico, a metodologia, né? Que seriam os materiais e métodos que você utilizou, os resultados e discussões, que aqui é realmente a parte onde tem que tá mais robusta, né? Porque realmente você tem que mostrar ali os seus resultados e discutir sobre eles, né? Baseado em artigos que já tem na literatura, né? E aí, por fim, ali uma conclusão, né? Falando sobre, de fato, o que você descobriu, né? De uma forma resumida, trazendo perspectivas também, basicamente isso. Nos elementos pós-textuais, aí você vai colocar as referências, né, que você utilizou ao longo do seu trabalho. Pode também ter um apêndice, anexo, né, que aí você pode colocar algum dado de forma complementar, né, ao seu trabalho, que pode ser produzido por você ou não. E seria isso. Aqui também tem uma outra imagem mostrando também sobre o que eu falei, né? A capa, a folha de rosto, como elementos pré-textuais, elementos, aqui no caso em verde, né? São os elementos opcionais, né? Errata, dedicatória, né? Agradecimento, epígrafe, os resumos, né? Aqui em amarelo são os elementos obrigatórios e no caso o elemento obrigatório está em vermelho, né? E amarelo aqui quando aplicável, né? Porque, que nem eu falei, algumas faculdades podem exigir, né? E aqui os elementos textuais, né? Que nessa coloração aqui em azul e que são obrigatórios, né? Essa margem aqui em vermelho. E por fim ali as referências e os apêndices anexos, né? Como ali elementos pós-textuais. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal. E é isso, eu vou tentar trazer vídeos que não sejam apenas sobre bioinformática estrutural, né? Também vou trazer vídeos que nem iguais a esse, né? Falando sobre o TCC, também quero falar sobre o projeto de mestrado, sobre os elementos, mas falando mais especificamente sobre cada elemento do TCC, né? Porque dá para fazer diversas aulas baseadas em cada um dos elementos. Então, eu também queria falar que para você ficar tranquilo, né, se você realmente sabe como forma ali uma estrutura de um TCC, você vai ter a capacidade de fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Então, busque primeiro saber como que funciona, como a estrutura de uma monografia, né, no caso, se for necessário fazer uma monografia, para depois sim você começar a trabalhar em cima do TCC, né? Mas então é isso, gente. Tchau.